Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 65, onde hoje nós vamos trabalhar com reagentes limitantes e também com reagentes em excesso. Galera, você que está vindo aqui no Help Química pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e ainda não conhece o canal ainda, que tal você já vir aqui embaixo desse link, desse videozinho aqui, clicar para se inscrever, clicar no sininho para todas as notificações, só assim você não vai perder nenhuma novidade do Help Química. Ficaram interessados, né? Eu fiquei, professor! E que tal você me ajudar a fazer o canal crescer deixando um like nesse videozinho aqui, deixando aquele joinha. Professor, só deixa o senhor saber quais são os objetivos da aula. Beleza, se vocês querem saber quais são os objetivos da aula, vou passar agora para vocês. Quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje, moçada? Nessa aula de hoje, nós vamos dar extensão a um conteúdo aprendido em estequiometria. Ou seja, nós vamos aprender a fazer cálculos estequiométricos em situações em que há o reagente em excesso, onde que há alguém ali, né, que foi colocado uma quantidade a mais do que deveria ter sido colocada. Agora ficaram interessados, não ficaram? Então que tal você já fazer tudo isso que eu falei? Se inscrever no canal, clicar no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, né, e já deixar um like nesse videozinho. É o tempo de eu tocar a nota de abertura, enquanto você faz isso, dando oportunidades para que mais pessoas também venham conhecer o meu trabalho aqui no Help Química. Aqui, né? Já se inscreveram no canal. Agora vamos começar com a nossa aula propriamente dita. Pessoal, para nós entendermos mais ou menos, não, nós vamos entender por completo, né? Que não é à toa que esse é o Help Química. Para nós entendermos um pouco melhor esses conceitos de reagentes limitantes e reagentes em excesso, pessoal, eu vou usar a animação do FAT Interactive Simulations, também conhecido como FAT Colorado. Onde que aqui, galera, nós vamos preparar um sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto? Sanduíche de presunto, para nós entendermos esses conceitos introdutórios aqui de reagentes em excesso. O link dessa simulação eu vou deixar na descrição desse vídeo para você também poder acompanhar. Tá bom, galera? Estamos aqui com a reação, né, com a nossa animação, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um sanduíche de presunto, né, contendo carne e queijo. Então, olha só, galera. Olha a receitinha que ele me dá aqui em cima para eu fazer um sanduíche de presunto. Eu tenho aqui 2 fatias de pães, uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela e aqui eu tenho meu sanduíche de presunto. Então, olha só, vou colocar aqui 2 fatias de pães, 2 fatias de presunto, 2 fatias de queijo e pronto. Uma, né, galera? E pronto, tem aqui o meu sanduíche de presunto, contendo presunto e contendo queijo, beleza? Bom, agora vamos pensar o seguinte, galera, olha só. Tudo que eu preciso para cumprir a minha receita igual tá aqui em cima. Observe essa ideia aqui. Tudo que eu preciso para cumprir minha receita igual tá aqui em cima, eu já tenho 2 fatias de pães, uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, deu aqui meu sanduíche de presunto. Agora vamos pensar o seguinte, se eu adicionar mais uma fatia de pão, olha aqui, ó, ficou com uma fatia de pão. Se eu adicionar mais uma fatia de presunto, tem aqui sobrando uma fatia de pão
e tenho aqui sobrando uma fatia de presunto. Se eu adicionar mais uma fatia de mussarela, tenho aqui agora sobrando uma fatia de pão, uma fatia de presunto e uma fatia de mussarela. Galera, note que é o seguinte, aqui para eu obter o sanduíche de acordo com a receita que eu coloquei aqui em cima, né, eu preciso usar essas quantidades que eu tenho de materiais. 2 fatias de pães, uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. Note que o que está sobrando aqui, uma fatia de pão, uma de presunto e uma de queijo, note que o que está sobrando está em excesso, né? Então esse excesso, o que eu tenho sobrando, ele não vai preencher, ele não vai fazer o sanduíche de presunto que eu tanto estou almejando. Então, para eu obter um segundo sanduíche de presunto, basta eu colocar mais uma fatia de pau. Aí sim, agora eu tenho o quê? Agora eu tenho 2 sanduíches de presuntos e eu não tenho nada sobrando. Não está sobrando pão, não está sobrando queijo. Mas aí vai lá, eu ponho mais presunto, eu ponho lá mais queijos. Note que aqui agora está faltando o quê? Pão para eu fazer um novo sanduíche de presunto, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, mais umas 3 fatias de queijo, 2 fatias de presunto. Eu vou colocar aqui mais 2 pães. Opa, agora eu tenho 3 sanduíches de presuntos e eu tenho sobrando um presunto e 2 queijos. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Não é porque eu esteja com fome que eu estou fazendo uma animação envolvendo sanduíche de presunto. O que eu quero trazer para vocês hoje aqui é que as nossas reações químicas elas podem ser assemelhadas a uma montagem de um sanduíche de presunto. Então, o que você tem que observar aqui, pessoal? Que o pão, o presunto e o queijo é como se fossem os nossos reagentes, beleza? E essa mistureba aqui forma o quê? Forma o meu sanduíche. Se você for vegetariano, você pode usar somente o queijo mesmo, né? Não precisa usar o presunto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com essa animação aqui, galera? Qual que é o objetivo dessa animação simples? Se eu não usar as quantidades que eu tenho limitantes, ou seja, limitante é aquilo que eu tenho que eu vou usar para transformar numa outra coisa, por exemplo, pão, presunto e queijo virou um sanduíche de presunto. Então, quando essas quantidades necessárias para eu fazer um sanduíche de presunto acabou, o que eu posso ter lá? Muito mais presunto. Quer ver? Ó, vou colocar aqui mais presunto. Olha o tantão de presunto que eu tenho. 5 fatias de presunto sobrando. Tem como eu continuar fazendo sanduíche? Não, não tem. Eu vou adicionar mais queijo aqui. Tem como eu continuar fazendo mais sanduíche? Não, não tem. A não ser que eu entre com mais uma fatia de pão. Ainda assim, eu fiz 4 sanduíches com 8 fatias de pão. Mas aqui é como se o pão tivesse acabado. Então aqui eu ainda vou ter sobrando no meu sistema aqui ainda. Eu vou ter sobrando 4 fatias de presunto e 4 queijos. Se eu diminuir, se eu colocar 7 pães, eu fico com uma fatia de pão sobrando, 3 sanduíches e ainda sobra um monte de presunto e um monte de mussarela. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês com essa animação aqui, pessoal? Estou querendo mostrar para vocês que algumas reações químicas que você colocar a mais do que você deveria usar de reagente, vai sobrar. E isso que está sobrando, ele não deve ser levado em consideração para o produto que vai estar sendo formado. Por quê? O que sobrou, sobrou, galera. O que sobrou não tem utilidade para formar o que nós almejamos ter como uma reação química. Beleza? Deu para entender o conceito? Sim! Então tá bom. Feito isso, então, eu vou voltar para a nossa lousa interativa e aí nós vamos ver na prática como que essa ideia de reagentes em excessos elas vão funcionar. Beleza? Aqui para vocês que acompanham o Help Química e querem entrar mais na simulação do FET Colorado, tá, pessoal? Aqui embaixo tem o joguinho e tem também a montagem de moléculas para vocês entenderem com mais propriedades essas ideias de reagentes em excessos ilimitantes, beleza? Mas vamos voltar
para a nossa lousa para nós vermos isso nas aplicações dos cálculos estequiométricos. Pois bem, brincamos ali um pouquinho, né? Fizemos já o nosso sanduichinho de presunto. Agora, vamos ver na prática como que eu vou saber se um exercício de estequiometria eu vou precisar usar ou não o reagente em excesso ou não, né? Calcular o reagente em excesso. Eu trouxe um exercício que diz o seguinte: o cloreto de alumínio é um reagente muito utilizado em processos industriais que pode ser obtido por meio da reação entre alumínio metálico e cloro gasoso. Aí ele te dá aqui: se 2,7 gramas de alumínio são misturados com 4 gramas de cloro, a massa produzida em gramas de cloreto de alumínio é... Bom, vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, é como que eu vou saber se um exercício ele vai querer que eu pense no limitante ou não. Note que essa massa que ele me deu aqui, ó, ela é do alumínio. Note que essa massa que ele me deu aqui, de 4 gramas, ela é do cloro. Se você observar bem, o alumínio, né? O alumínio é o Al. E o cloro, onde está o cloro? Está aqui. E o cloro, eles estão antes da seta. Esses mocinhos aqui, estando antes da seta, significa que eles são o quê? Eles são os nossos reagentes. Então, esse é o primeiro pulo do gato que nós temos que pensar. Se meu problema ele me deu duas massas do reagente, é como se indiretamente ele estivesse falando: olha, eu quero que você calcule para ver se nesse cara existe reagente em excesso. Beleza? Esse é o primeiro pulo do gato. Tranquilo, pessoal? Como nós vamos fazer isso então? Então, grava bem essas massas molares aqui que nós vamos usá-la agora mesmo montando a receitinha. Como nós vamos montar a receitinha então? O primeiro passo de tudo é fazer o quê? Identificar quem é o limitante. Por que eu preciso identificar quem é o limitante? Vamos lembrar lá da animação do sanduíche de presunto. O limitante é o que acaba. Então, o limitante é o que acaba. Ele acabando, ele vai formar o quê? Ele forma o produto. Então, ele acabando, ele vai formar o nosso produto. Por isso que eu preciso mirar, por isso que eu preciso identificar quem é o reagente limitante. Então aqui, voltando para a nossa reação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a proporção de 2 mols de alumínio reagindo com 3 mols de cloro, de Cl2. Então, 2 mols de Al reagindo com 3 mol de Cl2. Beleza? Então essa é a primeira relação que eu preciso ter. Então o que eu vou fazer para resolver essa continha aqui? Ora, eu vou pegar essa massa molar e vou fazer como nós fazíamos na estequiometria comum. Eu tenho 2 vezes 27 gramas, que é a massa do alumínio. Essa massa do alumínio, então, vai reagir com 3 vezes. A massa do Cl era 35,5. Como eu tenho um 2 aqui embaixo, multiplicado por 2. Então, achei qual que é a proporção estequiométrica existente entre esses dois caras, beleza? Agora, pessoal, eu preciso escolher uma das duas massas. Aqui para vocês eu vou fazer das duas maneiras e vocês vão escolher a massa que melhor se identificar, o caminho que achar mais fácil, beleza? Então eu vou escolher, a princípio, a massa do alumínio, que é 2,7 gramas. Então eu penso assim: 2 vezes 27 reage com esse trenzão aqui. Então,
Era 2,7? Isso, 2,7. Então, 2,7 gramas de alumínio vai reagir com qual massa de cloro? Vai reagir com uma massa de cloro que eu vou chamá-la de X1. Beleza? Então, pessoal, calculando aqui, fazendo essa regrinha de 3, quantos que nós vamos achar? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Vocês fazem daí, eu faço daqui e eu volto com o resultado, tá bom? Pausa aí o vídeo e tenta fazer quantos que dá esse valor de X1 e aí nós vamos interpretar ele. Muito bem, galera. Fizeram os cálculos? Vocês acharam aí 10,65 gramas? Ah, então tá bom. Então vamos interpretar agora o que esse valor aqui ele está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você usar 2,7 gramas de alumínio, você teria que usar para consumir todo esse cara aqui, todo esse alumínio aqui, você teria que usar 10,65 gramas de Cl. Qual que é a massa real de Cl que eu estou usando? Estou usando 4 gramas, ou seja, eu estou usando uma quantidade muito menor do que eu deveria estar usando. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que todo aquele cloro vai acabar. Logo, esse cara aqui, ele é o reagente limitante. Beleza? Ah, professor, eu quero ver do outro jeito. Eu não quero escolher o alumínio, não. Eu quero escolher o Cl. Então, eu vou fazer da segunda maneira. Imagina que você tenha escolhido aqui o Cl. Vamos fazer aqui a relação. 2 mols de alumínio. Cl não, né? É o Cl, isso mesmo. 2 mols de alumínio reage com 3 mols de Cl2. Essa é a nossa relação estequiométrica. Em cima, eu coloco os dados da massa molar. Então, 2 vezes 27 gramas, né? Isso aqui nós vamos mantendo. E esse 2,27 gramas vai estar proporcional a 3, que multiplica 35,5 vezes 2 gramas. Tudo igual tínhamos feito antes. Só que agora eu quero usar a massa do Cl, que lá no nosso problema era de 4 gramas. Então, se eu estou usando 4 gramas de Cl, qual que é a massa de alumínio necessária para reagir com essa massa de Cl? Essa massa de alumínio, eu vou chamá-la de X2, beleza? Então, calculem aí, pausem o vídeo, calculem o X2 e aí nós voltamos para discutir o resultado. Vocês vão calcular daí, eu vou calcular daqui e aí nós voltamos para discutir o resultado, beleza, galera? Então, pausa o vídeo aí rapidão. Fizeram um cálculo aí? Se vocês fizeram direitinho, vocês devem ter encontrado o próximo aí de 1,01 gramas de alumínio, certo? Como o problema ele fala que eu usei 2,7 gramas de alumínio, o que significa dizer isso? Significa que eu estou usando muito mais alumínio do que eu deveria estar usando. Então, dessa forma, eu posso dizer que eu encontrei, nesse caso, o reagente que está em excesso. Beleza? Bom, então, agora eu já sei quem que é o limitante, agora eu já sei quem que está em excesso, nós vamos resolver a estequiometria usando o reagente limitante. Por quê? O que o problema queria da gente? Ele quer aqui, né, pessoal, olha só, presta atenção aqui no que o dado do problema ele nos traz. Ele quer a massa que foi produzida de quem? Do cloreto de alumínio. Então é esse cara que ele está querendo. Ele quer saber qual que é a massa de AlCl3. Então vamos fazer aqui essa relação então. Essa reação aqui, pessoal, ela é 3 para 2. Então eu tenho, vou colocar aqui em azulzinho para manter o padrão igual estava lá em cima. Eu tenho 3 mol de Cl2 e esses 3 mols de Cl2, eles vão estar produzindo 2 mols de AlCl3.
2 mols de AlCl3. Então, como nós vamos fazer a montagem dessa relação? Eu estou partindo de massa do Cl e estou chegando em massa do AlCl3. Então, eu tenho aqui 3, né, que vem aqui da quantidade de matéria, multiplicada pela massa do Cl2. Desculpa pelo espirro aí, pessoal. Então, multiplicada pela massa do Cl2. Tudo isso relacionado com o quê? Com 2, que multiplica pela massa do Al, que era 27. Então, que multiplica pela massa do Al, somada com a massa do Cl, que é 35,5, multiplicado por 3. Tudo isso dado em gramas. Beleza, pessoal? Então, essa relação aqui de cima, eu peguei tudo da massa molar. Lembra daquela tabelinha que nós fizemos na aula passada, beleza? Só que eu não estou usando esse trenzão todo, não. Qual que é a massa real que eu estou usando aqui? A massa real de cloro que eu estou usando é 4 gramas. 4 gramas vai produzir o quê? Vai produzir uma quantidade que é x3. x3 é igual a... Pausem o vídeo, resolvam essa continha, beleza? Vocês vão pausar aí. Eu vou fazer aqui, né? Dessa vez eu não deixei as continhas prontas para dar mais emoção e eu fazer aqui junto com vocês o passo a passo, né? Aquela aula assim que você vai fazendo em tempo real junto com o professor, tá bom? Pausem o vídeo e tenta resolver essa continha aí, galera. Nós já voltamos com o resultado. Muito bem, galera. Fazendo então as contas aqui, vocês devem ter encontrado que a massa final foi 5,01 gramas de AlCl3. Beleza? Facinho, facinho? Sim! Então vamos aqui para o próximo exemplo. Bom, trazendo agora um exemplo da UFAL, né, que é a Universidade de Alagoas, né, eu trouxe o seguinte problema para vocês. A combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono, CO, um gás tóxico que, quando inalado, penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável que o formado com oxigênio. Admitindo a reação é completa, admitindo que a reação, então está aqui a reação, é completa, qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de oxigênio em um recipiente fechado? Bom, agora eu estou te dando um exercício aqui, galera, que ele te dá a quantidade de matéria, né? Ou seja, ele te dá o número de mol e ele quer saber qual a quantidade de matéria do oxigênio que está sobrando ali naquela reação. Ou pode ser nenhuma também, né? Pode ser que tenha 0 de oxigênio envolvido ali naquele meio. Beleza? Bom, primeira coisa para nós resolvermos esse problema, nós precisamos lembrar que quando aqui na frente da substância não tem número nenhum, é como se o número 1 tivesse escondido aqui. Beleza? Dessa maneira, então, vamos ver como que a gente monta a nossa criança. Primeiro passo de tudo, nós vamos identificar quem que é o reagente limitante nessa brincadeira. Bom, para nós fazermos isso, vamos pegar a relação que é 2 para 1. Então, eu tenho aqui 2 mols de CO. E esses 2 mols de CO, ele reage com 1 mol de O2. Então, ele reage com 1 mol de O2. Então, essa é a minha relação estequiométrica que eu tenho aqui para trabalhar. Então, 2 mol, tá? Para
1 mol. Agora, né, vamos lembrar lá do primeiro exemplo. Eu preciso escolher um dos dois, uma das duas quantidades de matéria, seja do monóxido de carbono, seja do oxigênio. Eu vou fazer das duas maneiras para você ver que é possível se eu escolher tanto a do monóxido de carbono, tanto a do oxigênio. Então, eu vou começar aqui escolhendo com a do monóxido de carbono. Então, se eu usar 9 mol de CO, qual que vai ser a quantidade de O2 que eu vou produzir? Essa quantidade eu vou chamá-la de Y1. Beleza? Cansei do X, agora eu quero chamar de Y. Então essa quantidade de O2 que eu vou produzir é igual a Y1. Pause o vídeo e façam essa regrinha de 3. Vê quanto que dá o valor de Y1 aí, galera, rapidão. E aí, galera? Fizemos aqui então as continhas, essa foi mais fácil, né? Nós encontramos que a quantidade de O2 necessária para reagir com 9 mol de CO2, de CO, perdão, seriam 4,5 mol de O2. Aqui no problema, ele está me falando que nós estamos usando 6 mols de oxigênio. Então, nesse caso aqui, nós já sacamos que se esse cara aqui eu precisaria usar 4,5 e eu estou usando 6 mols, quer dizer que esse mocinho aqui, ele está o quê? Em excesso. Beleza? Agora, eu vou fazer como se eu tivesse escolhido utilizar o O2, beleza? Então, mesma coisa. 2 mol de CO vão reagir com 1 mol de O2. Tá aqui a minha relação. Aí nós temos aqui, então, montando a regra de 3. 2 mol. E aqui eu tenho 1 mol. Então, se ele fala aqui que eu estou usando 6 mol de oxigênio, então se eu tenho aqui 6 mol de oxigênio, qual deveria ser a massa de CO para usar aqui? Seria Y2, beleza? Pausa o vídeo aí rapidinho e resolve essa regrinha de 3 aqui para nós discutirmos esse resultado. Galera, rapidão. Muito bem, pessoal. Então, o que nós observamos aqui com essa regra de 3? Essa foi mais fácil ainda, né, galera? O que nós observamos aqui com essa regrinha de 3? Que a quantidade que eu deveria usar de CO seria 12 mols. Como eu estou usando só 9 mols, quer dizer que o CO é o nosso limitante, beleza? Bom, agora eu preciso saber, ele quer saber qual a quantidade de matéria restante do oxigênio, ou seja, ele quer aqui, vou pôr aqui na canetinha preta, ele quer o número de mol do O2 que é restante. Então, como que eu faço isso? Pego a quantidade que eu usei inicialmente, coloco com a quantidade que vai reagir, que é o 4,5 que nós calculamos ali em cima, e fazemos a diferença. Esse 1,5 mol de O2, ele é o quê? Ele é a sobra. Beleza? O exercício poderia te dar também, né, galera, uma outra maneira, não foi o que foi pedido, mas uma outra maneira com que esse tipo de problema ele pode ser dado e ele também pode vir a ser cobrado, seria o seguinte, ele perguntasse para você qual que é a massa de O2 restante nesse sistema. Pode ser uma possibilidade. E aí, nós precisaríamos de calcular a massa do oxigênio aqui, beleza? Eu não vou entrar no mérito aqui não, mas é só para mostrar para vocês aqui mais ou menos como que nós faríamos. Se a massa do O é 16, a massa do O2 ela seria 32 gramas por mol, o dobro, né, galera? Então, o
que a gente lembraria aqui se ele tivesse me pedindo qual que era a massa? Que o número de mols é dado pela massa sobre a massa molar. Ah, professor, eu quero fazer por regra de 3. Pode, sem problemas. Mas aqui eu estou fazendo por fórmula Q mais rápido. Então, para você achar a massa, seria o quê? O número de mols vezes a massa molar. Então, você teria o número de mols restante, que ele te deu aqui em cima, né? Você calculou aqui em cima, na verdade, que é 1,5 mol. A massa molar você pega na tabela periódica. Com base nisso, você teria qual que seria a massa que sobrou de O2 dentro do seu recipiente fechado. Pode ser uma outra maneira com que esse problema pudesse perguntar também essa questão. Beleza, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Então tá bom, vamos para o próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo, ele te dá assim. O ácido acetil salicílico, AAS, comumente chamado de aspirina, é obtido com ácido acético, a partir da reação do ácido salicílico com anidro acético, como podemos observar na equação proposta a seguir. Qual será o valor da massa do reagente limitante, sabendo que, em uma determinada reação, foi utilizado 12,5 gramas de ácido salicílico e 15,8 gramas de anidro acético? Então, olha só, pessoal, ele te deu aqui quais são as massas dos reagentes e ele, a partir dessas massas, ele deseja saber qual é a massa do seu reagente limitante. Beleza? Então, vamos pensar aqui, né? Ou seja, qual que seria a massa que vai reagir e vai acabar ali. Bom, primeiro de tudo, né, nós vamos identificar quem é o reagente limitante. Então, a partir disso, eu vou pegar meus dois reagentes aqui, C7H6O3 e C4H6O3. E vou fazer essa relação que é de 1 para 1. Então, eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol de C7H6O3, C7H6O3, e esse 1 mol dessa substância está reagindo com 1 mol de C4H6O3. Então, 1 mol de C4H6O3. Então, eu fiz aqui a minha relação. A partir dessa relação, então, o que nós vamos calcular aqui? Nós vamos montar a equação pela massa molar dessas crianças aqui. Beleza? Então, aqui em cima seria, do carbono é 12, então seria 12 vezes 7, mais 1 vezes 6 do hidrogênio, mais 16 vezes 3 do oxigênio. E aí, isso daqui vai ser 1, né? Esqueci do 1 aqui do lado de fora. Então, isso aqui vai ser relacionado com a 1 vezes 12 vezes 4 do carbono, mais 1 vezes 6 do hidrogênio, mais 16 vezes 3 do oxigênio. Beleza? Galera, aqui eu vou ser mais direto aqui, que a aula está ficando um pouquinho grande já, mas vocês já sabem agora como escolher quem que vai ser o limitante, quem que vai ser o reagente em excesso. Beleza? Eu vou escolher aqui o 12,5 gramas de ácido salicílico. Beleza? Lembrando que o ácido salicílico é o C7H6O3. Então, 12,5 gramas do ácido salicílico, 12,5 gramas desse cara aqui, vai produzir uma quantidade Z desse outro cara aqui.
que eu vou chamar de Z1. Beleza? Galera, pausa o vídeo aí, tenta fazer essa continha aí, que eu vou fazer aqui e nós já voltamos com os resultados, tá bom? Pausa o vídeo aí rapidão. Bom, galera, então olha só, o que nós podemos observar aqui? A massa do C4H6O3 que eu precisaria estar usando aqui seria de 9,24, certo? Só que eu estou usando mais de 15 gramas desse cara aqui. Logo, o que eu posso concluir? Eu estou usando uma massa muito maior do que o que eu precisaria. Então, o C4H6O3 é o que está em excesso. E o C7H6O3 é o limitante. Então, se ele é o limitante e eu estou usando, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, C7H6O3. Se esse cara aqui é o limitante e eu estou usando 12,5 gramas do limitante, logo a massa do reagente limitante aqui nessa equaçãozinha, ela é o quê? Ela é 12,5 gramas. Beleza? Facinho, facinho? Sim! Bom, pessoal, então estamos caminhando aqui para o final de mais uma aula, então, onde que nós vimos casos específicos de estequiometria. Galera, nas próximas aulas vamos continuar trabalhando com estequiometria, mas agora envolvendo outras situações específicas também. Como, por exemplo, casos onde que o reagente não está tão puro, onde que o rendimento da reação não é o que era esperado, tá bom? Continue conosco aqui no Help Química. Galera, obrigado para vocês que ficaram comigo até agora. Não esqueça de deixar aquele joinha aqui nesse vídeo. E é claro, continue aqui conosco que eu vou deixar mais 2 sugestões de videoaulas aqui para vocês continuarem ampliando os seus conhecimentos em Química. Obrigado, pessoal, e até breve. Tchau, tchau!